Olá, bem-vindos ao 11º episódio da Pilha de Livros, já vão uns quantos. Neste episódio muda um pouco ando a experimentar, como já tinha dito, muda um pouco de, como é que eu ia dizer, formato, já não tenho aquela música de fundo, e tento andar um pouco para trás, digamos assim, preparando menos os episódios. Ou seja, tenho menos guião. Tenho algumas ideias, tenho o livro aqui na mão, mas tenho menos guião. Isto porque, enfim, a minha ideia era conversar sobre livros, conversar com os livros na mão, olhar para eles e dizer aquilo que me apetece, conversar com os livros mesmo, olhar para eles e ver o que é que me dizem, o que é que eu quero dizer, e também conversar com quem me está a ouvir, se for possível, devemos falar disso, e por isso decidi preparar menos. Às vezes temos de fazer isto, preparar-nos menos. Ora, hoje gostava de falar de um livro que encontrei há muitos anos. Eu penso que isto terá sido ali por volta do ano 2000, 2001, eu tinha 20, 21 anos, estava na faculdade a estudar e não conhecia o autor, embora ele acabou por ser um dos autores que mais li. É um autor muito importante para mim, gostei muito de ler este livro e os outros todos que vieram a seguir, mas este foi o primeiro. Encontrei numa livraria cujo nome não quero lembrar-me porque não me lembro, mas porque não patrocinou o episódio, para que é que eu ia dizer o nome, mas é uma livraria de grande dimensão, é uma rede portuguesa, quer dizer, não é portuguesa, mas está cá em Portugal, começa por F, não vou dizer mais nada. Este foi um livro que na altura, e já agora, isto também tem algum interesse, custou 6€, hoje seria difícil encontrar este livro por este preço. É um livro que também existe em português, mas que eu comprei na versão espanhola, de um dos grandes autores espanhóis da atualidade, ou melhor, talvez a atualidade não seja a palavra certa porque ele morreu o ano passado, em 2022, mas é um dos grandes autores espanhóis do final do século XX e do início do século XXI, Javier Marías. O livro chama-se Negra Espalda del Tiempo, As Negras Costas do Tempo, e é um livro muito curioso porque, e foi este o primeiro livro que eu li sobre ele, mas este é um livro sobre um livro anterior do autor. É um relato. Este livro não é, supostamente, ficção. É um livro sobre a confusão entre a ficção e a não ficção. Ele começa, aliás, e vou traduzir diretamente, creio nunca ter confundido a ficção com a realidade, mesmo se já as misturei, estou a traduzir sem grande cuidado, se já as misturei mais do que uma vez, como toda a gente, não só os romancistas, e pronto, não vou continuar a traduzir. O que este livro faz é o seguinte: conta o que aconteceu depois da publicação de um livro anterior do autor, chamado Todas as Almas, que é uma tradução, uma brincadeira com o nome All Souls, um dos colégios de Oxford. Portanto, houve um romance de Javier Marías em que a personagem principal era um professor espanhol, um professor de tradução, que tinha vivido em Oxford nos anos 80. E tinha conhecido várias personagens muito curiosas, com os seus caprichos, enfim, o romance não deixava muitas das personagens assim muito bem vistas, mas era um romance, era ficção. Ora, a verdade é que o Javier Marías tinha sido professor espanhol de tradução em Oxford nos anos 80 e por isso muitas pessoas assumiram que aquelas personagens eram reais e viram-se retratadas naquele romance. E a partir daí surgem muitas peripécias, muitas confusões relatadas por Javier Marías com aquela linguagem, ou melhor, com aquele estilo que é difícil de descrever, de frases que estão sempre a pescar o olho ao leitor, mas conseguem levar-nos por uma estrutura que parece por vezes muito complexa, mas que ao mesmo tempo é uma mistura de uma língua muito literária, mas também uma língua bastante, como é que eu ia dizer, divertida, rica, enfim, talvez no outro dia eu consiga preparar melhor uma descrição do estilo de Javier Marías, mas o que eu quero dizer é que ele descreve o que aconteceu. É um livro que me deixou a rir, mas também deixou-me a pensar muito sobre ficção, sobre não ficção, sobre histórias, e conta também esta outra história. É que Javier Marías, por causa destas peripécias todas relacionadas com o livro anterior, acabou por se tornar rei de Redonda, uma ilha nas Caraíbas. Eu sei que isto parece mentira, parece um disparate, mas é mais real do que parece. É um reino muito literário, com nobres, com nomes como Ian McEwan, Martin Amis, morreu também há pouco tempo,
não vou contar muito o que é que aconteceu, mas há aqui, olha, há balas perdidas nas Caraíbas, há histórias pessoais, histórias literárias, há este reino de Redonda, há fotografias, o livro tem fotografias, e tem também outro pescado de olhos ao leitor. Como aquelas personagens, como aqueles colegas, já estou a confundir também, como aqueles colegas de Javier Marias pensaram ver-se retratados naquelas personagens que, na verdade, segundo o que diz o autor, sempre também com alguma ambivalência, que não era verdade, aquelas personagens não eram, pelo menos diretamente, aquelas pessoas, mas para gozar um pouco com eles, neste livro não ficcional, ele tratou os seus colegas, não pelo nome real, mas pelo nome das personagens em que eles se tinham visto encarnados. Ou seja, imaginemos um colega qualquer achou que estava a ser retratado pela personagem X, e então Javier Marias começou a usar o nome X para falar desse colega neste novo livro, confundindo propositadamente a personagem e a pessoa real para gozar com esta pessoa que se tinha confundido, julgando ver-se nos livros. Parece ser, como ele também diz a certa altura, parece ser um desejo. Ele diz, por exemplo, que estas personagens, que são quase todas, estes colegas, que são quase todos académicos na área de literatura, tinham este desejo intenso de se ver retratados num romance, porque era uma forma de se tornarem imortais, mais do que com os seus trabalhos académicos sobre literatura. É uma boa reflexão, que é sempre feita aqui também com um pouco de brincadeira e ironia. Aliás, Javier Marias diz já o ouvi dizer, não aqui neste livro, mas numa entrevista, que a literatura também é brincadeira. Nós estamos a inventar, estamos a imaginar, estamos a brincar com o mundo, por mais séria que seja essa brincadeira. Bom, ele torna-se rei de Redonda, ele visita livrarias, enfim, é um livro que nos leva às Caraíbas, ao México, a Oxford, a Madrid. É um livro que vale muito a pena, até porque nos leva também a este autor que, e vou repetir-me, vale de facto muito a pena. Há um outro livro de Javier Marias que está aqui, descrito neste romance, que se chama Contos Únicos, mas sobre isso eu vou falar amanhã, porque afinal, se eu quero ter um podcast de livros que tenha um episódio todos os dias, tenho de guardar alguns cartuchos, porque senão acabo por gastar tudo num só episódio. Portanto, amanhã falamos dos Contos Únicos de Javier Marias. Até breve, e já agora não se esqueça, partilhe, assine no Spotify, na Apple Podcasts, e diga o que acha destes episódios, deste formato, dê-me sugestões, ficarei muito contente. Então, até breve.